Bem-vindos ao canal Saber Linguagem. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor universitário e um estudioso das obras do Círculo de Bakhtin. No vídeo de hoje eu vou trazer um texto pouco conhecido, relativamente pouco citado e explorado do Bakhtin, inclusive um texto que é considerado bastante difícil, justamente para que nós pensemos como, às vezes, esses textos que nos parecem tão distantes, eles dizem respeito, sim, à nossa vida. Então, vamos tentar fazer com que essa discussão do Bakhtin seja aproximada da nossa vida. Esse texto tem por título Metodologia das Ciências Humanas. E em uma das passagens, vai dizer o Bakhtin: problema dos contextos distantes, renovação interminável dos sentidos em todos os contextos novos. O pequeno tempo, a atualidade, o passado imediato e o futuro previsível desejado. E o grande tempo, o diálogo infinito e inacabável em que nenhum sentido morre. Bom, esse texto, na verdade, ele já tem um aspecto um pouco diferente, porque o Bakhtin vai colocando frases, né, de uma maneira até um pouco fragmentada, é, várias frases aparentemente sem uma ligação muito clara, mas ainda assim ele traz questões que podem ser bastante úteis para nós que queremos entender esse universo bakhtiniano. No caso, por exemplo, dessa passagem, ele está falando de dois aspectos: do grande tempo e do pequeno tempo. O que é esse pequeno tempo? Esse pequeno tempo é a nossa atualidade, um passado recente e um futuro previsível mais próximo. Veja, o meu passado recente é aquele que eu me lembro, aquele que está ainda muito vivo na minha memória. É o que ele chama de passado imediato. É um passado que eu não preciso ir a um livro para consultar, que eu não preciso buscar em fontes históricas. Eu vivi aquele passado ele está muito presente ainda para mim. Nesse pequeno tempo, além desse passado imediato, nós temos o próprio presente, o hoje, e um futuro próximo, um futuro previsível, desejável. Então eu consigo imaginar, por exemplo, de alguma maneira, como vai ser meu dia amanhã, como vai ser minha semana, meu ano, alguns próximos anos. Eu tenho uma ideia, pelo menos, previsível desse pequeno tempo. Mas se eu imaginar, por exemplo, daqui a muitos séculos, eu já não consigo prever como serão as coisas. Essa questão do pequeno tempo ela é muito importante para nós pensarmos no sentido. Por quê? As palavras que eu falo hoje, eu sinto o contexto de recepção, de avaliação dessas palavras. Então eu sei, por exemplo, quais termos hoje, na minha atualidade, no meu pequeno tempo, no passado recente, no presente e no futuro próximo, como essas palavras serão recepcionadas. Então eu sei, por exemplo, se eu devo usar um termo ou outro, se vai ser ofensivo ou não. Agora, no grande tempo, né, no diálogo dos séculos, num passado histórico muito distante, eu já não tenho essa percepção, porque esse passado não faz parte daquilo que eu vivenciei. Bom, mas vamos trazer essa questão aí então do pequeno tempo, essa atualidade, esse passado imediato, esse futuro previsível e do grande tempo, diálogo, né, ao longo dos séculos, para uma questão atual nossa, para que nós possamos inclusive ver como essas discussões do Bakhtin, que podem parecer muito distantes do que nós vivenciamos, elas dizem sim respeito à nossa vida, dizem sim respeito àquilo que nós vivenciamos. Então aqui nós temos uma reportagem acerca da revolta da vacina que aconteceu em 1904. Aí já é uma questão do grande tempo, está longe de mim. Bom, mas por que eu estou retomando essa questão da revolta da vacina? Aqui eu vou me tomar como exemplo, mas cada um de vocês pode atualizar aí o exemplo para a vida de cada um. Veja, isso aconteceu lá em 1904. No final dos anos 90, início dos anos 2000, eu estava fazendo o colegial, o atual ensino médio, e nós estudávamos a respeito da revolta da vacina.
E que sentido nós dávamos, estudantes, para essa revolta da vacina? Esse sentido era percebido de maneira geral por todos os estudantes, né? E pelos professores, enfim, por todos, né? Naquele contexto de recepção. Eu, por exemplo, nunca vi ninguém discordar dessa recepção. Todos nós olhávamos para aquilo e, na verdade, criticávamos essa população, né? E ficávamos inconformados com essa população que se revoltava contra uma vacina que poderia fazer bem, na verdade, faria bem para eles, né? Então, de alguma maneira, até poderíamos ridicularizar o fato de que eles temiam a vacina da varíola e que nessa recepção popular as pessoas imaginavam que pelo fato dessa vacina provir de uma vaca doente, elas mesmas poderiam ficar doentes, né? Talvez em razão das reações adversas imediatas da vacina, quanto uma certa crendice popular do momento de que quem tomava a vacina ficava com feições de vaca. Olha, para nós que estávamos no grande tempo, muito distanciados lá de 1904, né? No final do século XX, início do século XXI, quase 100 anos depois, olhar para aquilo, nós dávamos um outro sentido, porque nós já tínhamos certeza de que a vacina não fez mal, não faria mal, de que ninguém, né, em razão disso ficou com feição de vaca, etc, etc. Então, o sentido que nós dávamos para essa revolta era até, de alguma maneira, de uma ridicularização dessas pessoas que temiam a vacina. Bom, então estava ali um novo sentido. Houve um sentido lá em 1904, desse medo. No meu caso, né, houve ali, no final dos anos 90, um sentido de um certo inconformismo em relação a essa revolta, né? Uma descrença, um não entender o porquê dessa revolta. Bom, mas o tempo continua, né? E os diálogos continuam, os sentidos continuam se movendo. E daí, hoje, nós vivenciamos novos movimentos anti-vacina. Pessoas que contestam as vacinas, no caso da Covid, que não acreditam nessa vacina ou pelo menos duvidam da eficácia da vacina. O que acontece então? Hoje, né, a partir aí dos anos 2020, essa questão da vacina, ela ressurge e agora ganha um novo sentido. Por quê? Se lá no final, né, no meu caso específico, dos meus colegas de época naquele momento específico, nós chegávamos até a ridicularizar o medo que as pessoas tinham da vacina, hoje, provavelmente, nós olhamos para aquela revolta, para aquela população e, com certeza, entendemos melhor. Por quê? Na medida em que você desenvolve uma vacina, ainda que nós tenhamos hoje um conhecimento científico muito mais avançado, e quando saíram as primeiras vacinas, quando houve os primeiros relatos de algumas reações adversas, provavelmente, alguns pelo menos, ficaram com medo, receosos, ou seja, eu começo a entender melhor o olhar do outro, eu começo a dar um novo sentido para aquela revolta da vacina lá de 1904. Então, em cada momento do tempo, os sentidos podem mudar. E é aquele sentido lá do passado que parecia estabilizado, né? Eu olhar para a revolta da vacina com inconformismo, até ridicularizar aquela população, hoje eu vou olhar e de alguma maneira vou ter um olhar muito mais compreensivo. E vou entender, bom, mas naquele momento eram os braços deles, eram as vidas deles, era um medo. Será que foi bem divulgado como que eram as questões? Será que essas questões das vacinas estavam claras para aquela população? Então, o sentido lá da revolta da vacina, em 1904, ele não está estabilizado. Ele foi mobilizado. Houve o medo em 1904, houve o inconformismo no final dos anos 90, início dos anos 2000, e hoje, vamos dizer assim, né, em 2020, 2022, nós temos um olhar diferente para isso, né? Porque nós olhamos e falamos, espera aí, talvez aquelas pessoas tenham
pelo menos em parte, uma razão para esse medo. Então, quando eu estou vivenciando o meu pequeno tempo, né, eu vejo as coisas de um modo, mas quando eu olho no grande tempo, aquilo que era do passado pode ser ressignificado, pode receber um sentido novo. E é isso que o Bakhtin vai dizer. Nos diálogos dos séculos, no grande diálogo do grande tempo, os sentidos não morrem. Eles vão sempre ser renovados. Por quê? Haverá novos diálogos, haverá novas circunstâncias que farão com que os sentidos aparentemente mortos, aparentemente estabilizados, sejam ressignificados. Vamos ver como o Bakhtin diz isso nas palavras dele. Ele dirá, ainda nesse texto, Metodologia das Ciências Humanas. Não existe a primeira e nem a última palavra, e não há limites para o contexto dialógico. Este se estende ao passado sem limite e ao futuro sem limites. Nem os sentidos do passado, isto é, nascido no diálogo dos séculos passados, podem jamais ser estáveis, concluídos, acabados de uma vez por todas. Eles sempre irão mudar, renovando-se no processo de desenvolvimento subsequente futuro do diálogo. E foi o que aconteceu no caso da revolta da vacina. Na medida em que nós temos uma nova circunstância, eu olho para aquele fato do passado que parecia concluído, acabado de uma vez por todas, com um sentido estabilizado, o sentido de uma certa até ridicularização daquela população, e hoje eu vou olhar com outro olhar. Não é uma contestação da ciência, mas é um entendimento maior do medo daquela população. Vamos ainda continuar aqui com um trecho do Bakhtin. Vai dizer, o Bakhtin, ainda nesse texto, em qualquer momento do desenvolvimento do diálogo, existem massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo em seu curso, tais sentidos serão relembrados e reviverão em forma renovada em nosso contexto. E foi o que aconteceu. Então, esse sentido da revolta, da vacina, ele estava muito esquecido. Mas, no desenvolvimento do diálogo, no desenvolvimento da vida, esses sentidos foram relembrados e reviveram em forma renovada. Porque se houve o medo, depois o inconformismo, hoje eu tenho pelo menos um certo entendimento maior, uma empatia maior com aquela população. Então, no nosso contexto, esses sentidos passados, eles são ressignificados, eles ganham novos sentidos. E dirá o Bakhtin, não existe nada absolutamente morto. Não é que não exista nada morto. O sentido pode aparentemente estar morto, mas ele não está absolutamente morto. Por quê? Cada sentido terá sua festa de renovação. Claro que não necessariamente é algo positivo, né? Não é uma festa no sentido positivo. Porque, inclusive, nós podemos retomar ideias, ideologias muito deletérias, muito ruins. Mas o que está dizendo o Bakhtin para nós, inclusive, pode ser até uma espécie de alerta, que as ideias que parecem mortas, que parecem absolutamente mortas, elas poderão renascer no curso dos grandes, no curso do diálogo dos séculos, no curso do grande diálogo do tempo. E aí dirá o Bakhtin, questão do grande tempo. Então, esse grande tempo, nesse grande tempo, nós vemos sentidos sendo ressignificados. E aqui eu volto a afirmar, vejamos que essa ideia da revolta da vacina, que parecia estabilizada, que nós já tínhamos dado um sentido, ela ressurge e ela recebe um novo sentido hoje. Então vejam, essa discussão do Bakhtin, ela pode parecer muito acadêmica, muito teórica, mas ela pode ser integrada para as nossas discussões atuais, por exemplo, dessa questão do movimento anti-vacina. Como sempre, eu agradeço muito a companhia de vocês aqui no vídeo. Sugiro que vocês me sigam nas redes sociais, em que eu sempre estou postando conteúdos a respeito do Círculo de Bakhtin. Muito obrigado e até o próximo vídeo.